Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli, de Atos Gildo, e nós estamos aqui para mais um raio-x da Série B do Campeonato Brasileiro. Série B que completou sua 22ª rodada, e a gente vai fazer aqui uma análise da competição, tendo como um dos prismas a divisão de dois momentos dessa competição, tá? Mas, de toda forma, essa rodada marca o revezamento da liderança. O Coritiba volta a assumir a primeira colocação, numa rodada em que o time foi até Novo Horizonte, bateu o Novo Horizontino, um duelo de G4, o Coritiba vence fora de casa por 2-1 e viu o Goiás ser derrotado para o Vila Nova no Clássico Goiano. Então, isso permitiu a ultrapassagem do Coritiba e também nos leva à nossa primeira pauta, porque a gente diagnosticou uma queda significativa, uma forte queda de rendimento do Goiás no campeonato. E foi por isso que eu fatiei e que eu avisei aqui na abertura que em alguns quadros a gente vai trazer essa visão, dividindo o campeonato nas 11 primeiras rodadas e agora nas 11 mais recentes. A gente olha para a classificação, a gente olha para o aproveitamento do Goiás e a gente vê que o time esmeraldino ele sai de um aproveitamento de 78,8% nas 11 primeiras rodadas, quando ele era líder, e esse aproveitamento desaba para 45,5% nas 11 últimas. O Goiás, nessa segunda metade do campeonato, tem apenas a 7ª campanha, tá? Então eu queria saber de Atos, de Cássio, se vocês já identificam um sinal de alerta mais contundente no Goiás, se dá para tratar essa queda de rendimento, um time que foi primeiro colocado absoluto nos 11 jogos iniciais e cai para 7º nos 11 mais recentes, um aproveitamento de 45,5%, perdendo jogos importantes, né? Perdeu para o Novo Horizontino, perdeu para o Vila Nova, não conseguiu vencer o Remo em casa. Como é que vocês avaliam essa curva de queda que o Goiás tem nesse momento do campeonato? Fred, pegando dessa sequência ali, a derrota do Novo Horizontino era um jogo de G4, era um jogo duro, fora de casa. Contra o Remo, que foi na Serrinha, o Goiás teve um número de finalizações muito superior ao do Remo, mas é impressionante como o Remo, quem assistiu ao jogo, viu que o Remo teve chance de vencer. Primeiro, o Goiás empatou no finzinho e o Remo teve a chance de matar o jogo assim umas 3, 4 vezes na cara do gol e errando a finalização. Então, fica até esse 1-1 que teve ali com o Remo, fica até no lucro, apesar do número enorme de finalizações que o Goiás teve. O que pesa aí nessa sequência, eu acho que é o empate com o Amazonas. Porque, querendo ou não, do Vila Nova é um clássico local e o jogo foi lá no Oba. Assim, a tabela, a gente analisa a tabela, esse recorte de tabela, ele pegou um adversário do G4, o time que está na portaria, está na porta do G4, que é o Remo, a gente vai falar mais para frente, o Vila Nova, que é um clássico local como visitante, e o Amazonas é que destoou. Eu estou falando só para analisar a tabela, para dizer assim que assim, você, para não ficar só uma análise dos resultados. Assim, eu consigo ver alguns contextos no jogo, mas é óbvio que é o pior recorte do Goiás na campanha, tanto que perdeu a liderança depois de 5 rodadas seguidas na primeira posição. Ligar o alerta, acho válido. Mas é só nesse momento, imagino eu, deve estar com pressão sobre Mancini, pressão sobre direção, busca por reforço, essa coisa toda. Mas para a campanha ainda é muito estável. Tendo 7 pontos para o quinto colocado, para o Remo, que continua sendo o quinto colocado, o Goiás tem praticamente 3 rodadas de vantagem, ou seja, 2 rodadas certas, e a terceira, o Remo precisa ganhar tudo para passar. É uma ótima vantagem, assim, pensando, já que a gente já virou para o retorno, ter essa gordura, que é uma gordura importante para momentos de turbulência como esse. Porque se o time não oscilar em nenhum momento, vai ser campeão, como a gente viu alguns títulos aí, Barcelusa, Corinthians, o próprio Fortaleza de 18, Vitória de 23 naquela reta final, ganha por antecipação também, enfim, Cruzeiro, mas tirando campanhas assim mais consistentes, esse período de oscilação vai ser real. É preciso primeiro aceitar que oscilou, acho que oscilou, mas a gordura, ela para mim, a gordura que o time tem na classificação, Fred, ela faz com que
não tem ainda um sinal de necessidade de mudanças no time. De correção de rumo, de ajustes, talvez, mas mudanças mais drásticas, assim como tem que trocar o goleiro, tem que trocar a zaga, tem que trocar o ataque, tem que trocar o técnico. Acho que não é para tanto. Agora, sim, se o time pudesse reforçar, naturalmente vai ser melhor para não ter o risco de ter que queimar essa gordura para continuar no G4. Tua visão dessa curva, tá, negativa que o Goiás tem no campeonato? A queda de rendimento está na tela, né? Então não tem como você dizer nada o contrário disso. E eu acho que fica um pouco mais claro isso, fica bem nas vistas de todos pelo como se deu o último jogo, né? O Vila Nova ele foi dominante durante toda a partida. Agora, é o segundo momento de atenção. Eu vou tratar como momento de atenção, tá? Porque eu estou na linha de Cássio, eu enxergo como oscilação. E no primeiro momento de atenção, que foi quando teve aquelas 2 derrotas seguidas, o Goiás ele teve um momento muito bom no campeonato, que teve o seu auge naquela vitória, que a gente avaliou muito aqui, sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. 16ª rodada, né? Isso. E aí ele entra nesse momento de oscilação, esse clássico... O clássico acaba colocando uma lente de aumento em tudo, né? Então, se esse fosse um jogo qualquer, um jogo de campeonato, sem ser um clássico, eu acho que as coisas não estariam tão à flor da pele, né? E quando você perde um clássico dessa forma, realmente as coisas ficam com a lente de aumento. Mas eu vou tratar com oscilação, até porque o Goiás tem algo que poucos times, eu acho que só o Coritiba, na verdade, consegue ter nesse campeonato, que é a consistência. Isso é algo que falta para muitos times nessa Série B, e é por isso que daqui a pouco a gente vai avançar um pouco no programa e a gente vai analisar sobre essa briga pelas outras vagas do G4, aonde você vai conseguir encontrar bons momentos de vários times. Nessa rodada, por exemplo, a gente vai conseguir puxar um Vila Nova, que está num processo de recuperação com o novo treinador. O CRB também vem tentando. Mas são times que já mostraram oscilação durante todo o campeonato. E consistência, o Goiás já mostrou. Então, essa oscilação aí, eu acho que o Goiás consegue superar ela tranquilamente, porque ele já demonstrou ter consistência no campeonato. Parte dessa oscilação do Goiás, que a gente vê na tela, ela não fica tão exposta por conta de uma outra oscilação que a gente também vem acompanhando, que é justamente desses times que Atos acabou de se referir. Talvez simbolizados pelo Remo, né, que atravessa metade do campeonato ali na 5ª posição, mas o Remo, o Cuiabá, o Avaí, o Vila Nova, são times que estão patinando nessa aproximação ao G4 há muito tempo. E mesmo com o Goiás tendo perdido força, passando a ter um desempenho de 7º colocado, a distância do Goiás para o 5º, que é o que a gente vê na tela, continua com a margem segura. Como o Cássio falou, uma margem ali de 2, 3 rodadas. Tá? São 7 pontos. E se manteve em 7. Na 18ª, na 19ª, na 20ª, na 22ª agora. Ou seja, mesmo quando o Goiás perde, o Goiás vem numa sequência negativa, 7 até aqui foi o piso dessa diferença. Isso dá muita tranquilidade, né? Parte da situação de estabilidade e de não transformar essa queda de rendimento numa pressão maior ou em nada parecido com o inferno é justamente essa margem ainda muito segura em relação ao 5º colocado, e por isso que eu também sigo essa mesma linha de vocês. Eu não acho que o sinal de alerta deve existir no Goiás, mas nada além disso, tá? Aqui a gente tem outros dados que chamam a atenção, tá? O Goiás foi líder em 13 das últimas 16 rodadas. O detalhe é que nas outras 2 vezes que o Coritiba assumiu a liderança, o Coritiba tinha a mesma pontuação do Goiás. Agora é a primeira vez
tá? Desde a 6ª rodada que o Goiás não tem pontuação de líder, tá? Ou seja, talvez a gente esteja no momento da fotografia do pior Goiás até aqui, nessa Série B. Pode ser só a fotografia, que se a gente não tirasse nessa rodada, talvez essa fotografia desapareça, porque o Goiás agora vai para 2 jogos em casa, por exemplo. Ele tem plena chance de recuperação aí, de retomar sua força com 2 jogos em casa, ainda que ele não tenha hoje um déficit de jogos em casa não, tá? O Goiás é um dos times que está 11-11 no campeonato, vai para 2 jogos em casa e vai ficar com a distorção agora, mas de toda forma é no melhor momento possível, né, que o Goiás pega essa sequência de 2 jogos em casa. E a gente vai passar por isso nesse programa. Vai ser uma tônica, tá? Essas 2 próximas rodadas vão trazer vários times mesmo jogando, né, 2 partidas seguidas, ou dentro ou fora, o que é muito determinante para um momento tão chave, né, da competição. Fala, Atos. Mas isso é um luxo que o Goiás ele possui. De jogar esses 2 jogos sem estar preocupado com distorção de jogos fora e de jogos dentro de casa. Quem está ali, a situação do Remo, a situação do Vila Nova, que você está contando ponto a ponto, essa questão da distorção ela vai pesar mais. Para o Goiás, o principal aqui é a questão psicológica de você se recuperar no campeonato. Se o Goiás pudesse fazer 4 jogos agora em casa, mesmo que crie a distorção que fosse, e conseguisse se recuperar dessa oscilação, é o mais importante. Então isso é um luxo que o Goiás... Até porque qualquer resultado positivo acalma o Goiás, né? Exato. E veja, são 2 jogos acessíveis, né? O América... Acho que talvez o América seja o melhor time para se enfrentar nesse momento, porque além de estar numa má fase, assim, sem precedentes o América, inclusive com risco que a gente já vem pontuando, né? Tu vinhas pontuando muito isso do risco do América contra o rebaixamento, e é um time... Agora não é risco não, agora assim, já passou disso já, tá? Ele já tá na briga mesmo. Mas o América, eu acho que é um bom time para se enfrentar agora, porque talvez seja o pior time do campeonato no momento. E é um time que tem o seu nome, tem a sua relevância. Matematicamente é o pior time do campeonato em qualquer recorte recente que você faça. Porque às vezes você pega ali um Volta Redonda, um Paysandu, talvez ali você ache que o jogo é mais fácil. O América Mineiro acho que traz essa tensão e de fato vem jogando muito mal. Eu acho que não teria jogo melhor para o Goiás enfrentar. Depois vai pegar um Botafogo de São Paulo, que é um jogo também acessível, apesar que o Botafogo de São Paulo está numa arrancada também. Carlão vem fazendo seus golzinhos ali. É um dos artilheiros do campeonato. Está um pouco atrás de Pedro Rocha, porque Pedro Rocha vem de forma isolada, mas o Carlão ele vem fazendo seus golzinhos ali. Acho que o Ferroviário está com 3 vitórias consecutivas, se não me engano. É um jogo, para mim, um pouco mais difícil que o América, mas é um jogo acessível, né? Então, esses 2 jogos em casa, assim, foi como uma luva, independente dessa oscilação do Goiás, desses questionamentos de Mancini. O torcedor deve estar bastante tenso ali com ter perdido a liderança, esse recorte não tão positivo, ter perdido o clássico, mas esses 2 jogos aí vai ser uma mão na roda para o Goiás. Perfeito. Tá? Então a gente avança agora, porque a gente traz aqui as médias de pontuação na 22ª rodada em todos os anos. Tá? E aqui a gente traz últimas pontuações e últimas análises sobre o Goiás e já inicia a virada para o Curitiba, que afinal é o novo líder. Tá? Pontos importantes para a gente trazer aqui sob a ótica do Goiás. Só um vice-líder na história, na 22ª rodada, não subiu. Tá? Isso aconteceu em 2021. Tinha uma diferença ali de 5 pontos para o 5º, mas acabou sendo ultrapassado pelo 8º. Tá? O 8º tinha 34 pontos, eram 6 pontos de diferença. E esse é um dado importante, porque, como a gente já viu, o Goiás tem 7 pontos de diferença. Tá? E aí, uma outra estatística
histórica que a gente usa aqui em favor do Goiás é que só 3 times com 41 pontos ou mais em 22 jogos não subiram. Foram 20 equipes com 41 pontos ou mais e só 3 delas não subiram. Tá? Para o Curitiba, a gente tem um recorte ainda mais impactante. Só um entre 20 times com 42 pontos ou mais, tá? Só um não subiu. Foi o Sport de 2023. Era líder nesse momento do campeonato com 44 pontos. É a única exceção, tá? O Sport com 44 Meu pontos. Amigo, que em 2023 não subiu. assim, que incompetência. É muito fora da curva. É uma estatística daquelas que a galera tenta apagar para fingir que não aconteceu. Que você não vai conseguir achar outra parecida, né? Porque, veja só, Cássio, com todos acima de 44 subiram, 43 subiu, 42 subiu. Aí 41, tu encontra 2 times lá no comecinho da Série B. E a gente sempre diz que o comecinho é um pouco diferente, né? Ainda existia uma certa... certo desconhecimento dos rumos do campeonato, ainda não tinha registros históricos para basear, né? Então, a gente vê aqui que a história mostra o quão próximos Goiás e sobretudo Curitiba estão do acesso. Fala, e sobretudo que quando você olha você coloca essa pontuação de Goiás e Curitiba e quanto eles estão próximos do acesso, e perceba que para um time com a margem, tipo, o de 40 que perdeu, tiraram 6 pontos, mas no caso do Sport ali foram 13 pontos. Ainda assim, tem que ser a turma tirou 13 pontos para entrar. Então, assim, tem que acontecer uma bizarrice. Na última rodada, tem que acontecer uma bizarrice dessa, né? Exatamente. Fred, eu quero o time e a pontuação final desse 2021 que você circulou. Atos. Esse vice-líder aí em 2021 era o CRB, tá? Com 40 pontos. Perdeu rendimento, terminou o campeonato com 60 pontos na 7ª posição. Tá? Detalhe, o Sport também foi 7º. 60 pontos já teve gente que subiu com 60 pontos. Só para dizer assim, ele perdeu acesso, mas perdeu acesso ainda com a campanha que em algum momento sobe. O Sport, que é aquele que a gente já citou aqui, né, o líder de 2023 com 44, ele somou 19 pontos nas últimas 16 rodadas, terminou em 7º com 63. Ainda mais, e também uma pontuação que costuma até, é mais comum gerar acesso do que não gerar, tá? Então, esse é o desenho, tá? Até aqui. A média é exatamente 63 pontos, Cássio, a média do quarto colocado. A média histórica do quarto colocado, ela fica em 63 pontos, tá? Como a gente já trouxe o Curitiba para o debate, a gente tem aqui essa nova ultrapassagem, Cássio. Então é novo líder de novo, tá? O Curitiba, ele, pela 3ª vez, assume a liderança. Fora de casa, né? E agora, Cássio, com um ponto a mais que o Goiás, né? As 2 outras vezes ele empatou com o Goiás em pontos e ficou na frente pelos critérios de desempate. Agora não, agora ele tem um pontinho a mais do que o Goiás no campeonato. O Coritiba, caramba, de vez em quando eu lembro umas coisas assim que parece que foi ontem, mas foi em 98. Quando o Coritiba foi para as quartas de final do Brasileiro de 98. Coritiba Sport. Aí a Placar fez uma reportagem que era... Não chamou de intruso, não, mas chamou como 2 surpresas ali nas quartas de final. E a matéria até tem um gancho interessante, porque o Sport era, não sei se era o melhor ou o segundo melhor, mas enfim, leia dessa forma, era um mandante de destaque e o Coritiba era um visitante de destaque. E os dois acabaram caindo nas quartas de final. O Coritiba terminou em 6º, o Sport em 7º. E nessa rodada, ele vai ter que fazer o seu papel finalmente no Couto Pereira. Pega o Remo, que está ali com essa batalha para sair do 5º lugar, para subir, né? Não é para virar quinto, virar 6º, não, é para de 5º virar 4º. Mas aí o Coritiba, depois de alguns tropeços no Couto Pereira, inclusive até no jogo que celebrou os 40 anos do título brasileiro de 85,
vai ter essa oportunidade. Eu acho que é uma campanha muito consistente dessa de Mozart, porque a gente olha por esse gráfico, a gente analisou o Goiás, a derrocada que o Goiás teve, a oscilação, na verdade, melhor dizendo, que o Goiás teve nas últimas 8 rodadas, mas perceba que exceção feita ali as 7 primeiras rodadas do Coritiba, onde estava ali, primeiro, a tabela a classificação está se acomodando, né? É um momento onde uma vitória ela tem um poder muito maior em relação à classificação. E tem algum momento que você começa a abrir essas vantagens, como é o caso do Coritiba e Goiás agora, onde se perde um jogo, perde 2 jogos, aliás, e você não sai nem do G4. Mas naquele momento, uma vitória ainda fazia muita diferença em relação a ser quinto, primeiro, segundo, terceiro, o cara subia 4 posições de uma vez só. Inclusive, a gente até analisou isso em alguns raios-x, que o cara que era o 8º lugar virava 4º na outra rodada. Enfim, na hora que ultrapassou essa fase, o Coritiba ele conseguiu se colocar na classificação de uma forma muito mais organizada. E eu acho, Fred, que a gente até vai abordar isso mais para frente, porque a tendência é continuar essa disputa com Coritiba e Goiás aí para talvez o título, assim, eu posso estar falando uma obviedade, mas só para deixar registrado assim. Nesse momento, já virando o turno, pelo que esses times fizeram até aqui, eu acho que é muito improvável que o título saia de um desses dois, tá? De Coritiba e Goiás, mesmo considerando a oscilação do Goiás e mesmo considerando que o Coritiba deu uma outra farrapada no Couto Pereira, mas está reagindo. Eu acho impossível, Cássio. É impossível, é uma palavra muito forte. Mas eu acho impossível. Eu não vejo como um time não tem um concorrente, sobretudo para passar os dois. Eu não porque nos últimos anos, nesse momento, eu acho que já tinha um time ali com mais cara de campeão. Aí ele começa a manter essa liderança. Nesse momento, a gente vai vendo essa oscilação, né? Vai para cá, vai para lá. É isso que eu estou dizendo, Cássio. Eu não garanto que vai ter Goiás e Curitiba serão primeiro e segundo colocados. Mas eu acho que já está diferente. Eu acho que já está diferente nos últimos anos. Porque nos últimos anos, por exemplo, o Coritiba ficou algumas rodadas na vice-liderança, mas algumas rodadas empatado com o Goiás. Nos últimos anos, não. Em 2023, o líder nem subiu. Mas eu digo assim, nessa sequência, o Coritiba passou 5 rodadas. Tinha mais pontos que os dois e não subiu. Algumas dessas rodadas, Fred, o Coritiba tinha a mesma pontuação do Goiás. Então, assim, era só para dizer que não era vice-liderança, ele estava colado com o Goiás, na verdade. Então, assim, essa característica, eu acho que é algo que há alguns anos a gente não via na Série B, uma disputa como essa pelo título. E eu acho que em algum momento isso talvez venha a ser positivo para os dois, tá? Porque, assim, o cara não se acomoda na tabela para subir e de repente fica ali, fica numa campanha mais banho-maria e tal, sem tanta cobrança. Nesse momento, eu acho que isso pode fazer, porque certamente as duas torcidas estão olhando para essa tabela e falar, meu irmão, vai sair campeão aqui. E Cássio citou a palavra consistência falando do Coritiba, e essa palavra tem que ser citada várias vezes mesmo. E note que a gente acabou de falar do Goiás, né, que a gente aposta nessa consistência do Goiás para retomar essa oscilação. O Coritiba passou por isso e a gente citou isso aqui no programa. Aquele momento onde o Coritiba perdeu aquela goleada cachapante ali do Paysandu, depois não conseguiu bater o Amazonas em casa. Foi o momento da oscilação do Coritiba, e o Coritiba demonstrou que a consistência que ele vem tendo durante a competição... Eu trouxe aí para a tela, tá, Atos? Durante a competição, Atos, porque a temporada de jeito nenhum, inclusive essa campanha do Coritiba... Puxei ali na última hora. A Scania freou ali, ó, deixando borracha na BR. Porque a temporada do Coritiba, essa campanha do Coritiba é beira inacreditável pelo que o time tinha feito até começar a Série B, tá? E detalhe, viu? Esse jogo, além de ser fora de casa contra um adversário ali da disputa do G4, o Coritiba assim, foi totalmente dominante na partida. 2 bonitos gols do Ronier. Ronier que é uma jovem promessa do Coritiba, teve seus problemas ali, extra-campo, chegou a ser afastado, mas nessa última rodada assim, ele destruiu com o jogo, fez os 2 gols da vitória do Coritiba. E eu já trouxe para a tela, né? Essa campanha, que é um pouco do que a gente vem falando aqui. Eu usei essa palavra platô, né? É como se a campanha do Coritiba tivesse um platô de equilíbrio. Ela já passou, Atos, por oscilações, como você falou, né? Tomou 5, né? Aquele jogo com o Paysandu em casa, aí sai, empata com o Atlético, volta para se recuperar contra o Amazonas, empata de novo, aí diz, né? Vamos prestar mais atenção no Curitiba. Ganhou os 2 últimos jogos como
como visitante, tá? E aqui, Cássio até tinha tocado nesse tema, eu acho que vale citar. O Curitiba é o melhor visitante do campeonato. Tá? São 58,3% de aproveitamento. É o que está fazendo ser líder. Porque a campanha como mandante, eu acho que ele não ficaria assim. Vê se é G4. Como mandante, ele é o quinto. Melhor nem mandante. G4. 70% de aproveitamento. Não é nem eu vi alguns jogos do Coritiba fora de casa, impressionante como o Coritiba fora de casa não deixa o adversário jogar. Detalhe, Atos. 21 pontos fora, 21 em casa. Ele não deixa o adversário jogar, Fred. Ele simplesmente não deixa. Mozart coloca o time em campo de uma forma que o adversário não joga. Aí quem tem as alternativas no jogo acaba sendo o Coritiba. Às vezes numa produção não tão alta, tá? Mas de forma efetiva. Quando vai ao ataque, consegue chegar ao seu gol. Só existe um time no campeonato que não tem mais pontos, que tem mais pontos como visitante, que é o Paysandu. O Paysandu é o time que tem mais pontos como visitante do que como mandante. O Paysandu tem 11 pontos fora e 10 em casa. O Curitiba é 21-21. Porque, detalhe, o Curitiba tem uma distorção negativa. Em 22 jogos, ele só fez 10 no Couto Pereira. Ele fez 12 fora. Isso foi quase o campeonato inteiro, a gente vem alertando para isso, né? Para esse Curitiba que fez o campeonato quase todo com essa margem de 2 jogos a menos em casa. Continua, porque agora ele vai para um jogo em casa, mas depois já vai para outra partida fora. Não vai fazer o ajuste e o equilíbrio agora. Tá? E como a gente já tinha falado, o Curitiba tem uma composição de campanha muito mais equilibrada do que a do Goiás. Né? O Goiás tem um super início que a gente mostrou ali, nas 11 primeiras rodadas, 78,8% de aproveitamento, quando o Curitiba teve um aproveitamento de quarto colocado, 60,6%, e agora o Curitiba 66,7%. O Curitiba ele, no meio do campeonato ele foi um time absoluto, né? No recorte ali da 8ª até a 16ª rodada, onde ele teve 2 empates e 8 vitórias e 7 vitórias. Mas é um time que encontrou, já saiu de situações ruins, de 2 situações ruins no campeonato. E isso acaba dando mais tranquilidade. Tá? E aí a gente mostra uma tela que eu acho que é uma tela muito interessante que a gente tem no nosso Power BI. Tá? Esse Power BI que você está assistindo aqui no Raio X da Série B é um Power BI exclusivo aqui do 45 Minutos, desenvolvido por Pedro Pereira, tá? Que é um colaborador nosso, está aqui com a gente em vários programas, anda um pouquinho ausente nessa temporada por outras missões profissionais. Ele não é jornalista, ele trabalha com números, não por acaso desenvolveu esse Power BI, mas ele também comanda um perfil, tá? No Twitter, no antigo Twitter, no X, que é o Bahia Números. É um perfil assim impressionante de estatísticas sobre o Bahia. Ele desenvolveu esse Power BI aqui para a gente. Esse gráfico, que parece uma batalha naval, ele é muito interessante, que ele mostra a distância das posições. Tá? Você sempre compara com a posição imediatamente abaixo. E aí o que é que a gente chama atenção? Chama atenção essa diferença do segundo para o terceiro. Esse mundo à parte que Curitiba e Goiás estão. São 4 pontos. Isso só aconteceu uma vez no campeonato. Tá? Só na 12ª rodada existia uma diferença de 4 pontos do segundo para o terceiro, e agora a gente volta a ter essa distância de 4 pontos justamente numa rodada em que houve uma mudança, né, do terceiro colocado. A gente vai mergulhar daqui a pouquinho nisso, nessa ultrapassagem da Chape, tá, em relação ao Novo Horizontino. E outro dado que é o que mais salta aos olhos é aquele longo período da 9ª até a 19ª rodada que o quinto colocado estava com a mesma pontuação do quarto. Né? Isso está mudando. Já são 2 rodadas agora com o quinto colocado 2 pontos abaixo do quarto. É um tema que, inevitavelmente, a gente vai trazer, né, com mais atenção daqui a pouco aqui no programa. Porque na tela... Falados, pode falar. Só volta, só para poder dar uma ênfase, que eu achei muito bom esse gráfico, quando mostra ali
a instituição terceiro colocado, que por muitas vezes foi ocupado pelo Novo Horizontino, como você destacou, né? A distância que tinha para o quarto, aí foi perdendo força, e junto com a informação que a gente sabe que a Chape passou o Novo Horizontino, tomou o X, né? A queda aí, ó, que é 3 pontos, depois 5 pontos de vantagem, aí começa a diminuir 4, 2, 1, e aí já tem um X já, que a Chapecoense assume essa terceira colocação. Atos, inclusive, a partir dessa sua observação, eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar a nossa pauta sobre o Novo Horizontino. Aproveitar que você citou, o Novo Horizontino perdeu um jogo que não está na conta, mas perder do Curitiba não é nada que salte muito aos olhos, tá? Só que essa derrota mostra justamente isso que a gente está debatendo aqui, Atos. O Novo Horizontino era segundo, aí ali 3 rodadas como segundo, cai para terceiro. Aí passa 8 rodadas como terceiro, cai para quarto. Era segundo, era terceiro, e aí era 2024, aí era 2023, e as interrogações elas vão voltando, né? São 4 rodadas sem vencer. Quando a gente coloca as 4 rodadas no papel, não é tão assustador assim, mas cabe uma atenção. O Novo Horizontino é goleado pelo CRB, ok, né? É um resultado horrível, obviamente, mas a gente poderia tratar como algo isolado, como tratamos quando aconteceu. Mas sai da característica do... desculpa, Fred, mas sai da característica do Novo Horizontino, tá? Sai, totalmente. O Novo Horizontino tem uma pegada de fazer jogos muito duros, até pro treinador, o Humberto Lousa, é um cara que joga mais reativo, é um cara que vai brigar muito pelo jogo. Só tinha levado 2 gols 2 vezes no campeonato antes disso. 2, levou 4 no jogo só. 4-0, no caso do Novo Horizontino, é para você colocar um holofote e pô, vamos ver o que está acontecendo ali. E foi o jogo que encerrou a sequência horrorosa do CRB, que a gente também vai abordar aqui, tá? Aí ele foi para um jogo em casa e empatou com o Avaí 1-1. Pegou o Volta Redonda fora 0-0 e agora perdeu para o Curitiba. Repito, não tem aí um jogo, né, fora esse do CRB que você considere tão marcante. Porém, Atos e Cássio, a gente vai somar esse cenário aí o seguinte desenho. Próxima rodada, Criciúma no Heriberto Wilson. Rodada seguinte, Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Rapaz, é porque o Remo vai pegar um jogo... Tipo, a Caverna do Dragão fica sempre ali fechando a porta para o Remo. Mas essa é uma... O que pode acontecer é o seguinte, é o 6º lugar de repente entrar no G4. Tá? É o próprio Criciúma, né, que vai enfrentar. Porque nesse caso aí vai estar um pouco difícil para o Novo Horizontino sustentar. E o que é curioso, porque o G4 ele tem a mesma composição há 6 rodadas. Mas não é pelo Novo Horizontino, é por causa da Chapecoense. O Novo Horizontino está há mais tempo. E dessas 6 rodadas, foram 5 na mesma ordem. Goiás, Coritiba, Novo Horizontino e Chapecoense. Aí nessa rodada foram 2 inversões, 2 trocas internas. O Coritiba passou o Goiás e a Chapecoense passou o Novo Horizontino, que passou a ser o alvo. E com o rendimento atual e com a tabela que vai ter nos 2 próximos jogos, é um alvo bem grandinho, inclusive. E Fred, essa rodada, meu amigo, assim, esse jogo do Novo Horizontino contra o Criciúma, porque quando você citou todos os times que estão disputando esse G4 e tem como oscilação uma marca permanente durante todo o campeonato, você não citou o Criciúma. Por que será que não citou o Criciúma? Porque o Criciúma, diferente da maioria dos times que estão orbitando essa área ali de quarto, às vezes terceiro, até o 7º, 8º, são times que oscilaram durante o campeonato. Não é o caso do Criciúma. O Criciúma, na verdade, começou muito mal o campeonato. E vem uma crescente mostrando indícios de consistência. Então, pegar ali o Criciúma agora, no Heriberto, Criciúma que vem muito bem. O único jogo que o Criciúma perdeu nas últimas rodadas foi um jogo que estava com vários desfalques. Jogo difícil aí para o Novo Horizontino, que pode aumentar aí o buraco deles. A gente tem na tela 2 recortes de classificação, tá? Foi justamente os recortes que a gente trouxe pro
o Goiás e para o Curitiba. O recorte das últimas 11, que é quando fatia o campeonato na metade, e o recorte das últimas 5 rodadas, que é a fotografia mais recente do campeonato. E eu trouxe agora, Atos, justamente pelo que você falou. Considerando a segunda metade do campeonato, o Criciúma é vice-líder. Ficou abaixo apenas do Curitiba, né, com 21 pontos, a mesma pontuação da Chape. E nas últimas 5 rodadas, o Criciúma é terceiro colocado, 1 ponto a menos do que Chape e, surpreendentemente, aí, essa virada de chave na Ferroviária. Tá? Mas esse gráfico mostra justamente isso. Esse é um dos pontos de destaque desse gráfico. Num cenário em que Remo, em que Cuiabá, em que Vila, em que Avaí vivem patinando, o Criciúma tem uma chegada mais contundente, né? E já foi colocado por nós na tier list do fim do primeiro turno como o favorito à 4ª vaga. Mas o time que a gente retirava era a Chape, não o Novo Horizontino, tá? E essa Chape, ela, de forma impressionante até, eu diria, essa Chape vai se enraizando, tá? Dentro do G4, agora já na terceira posição. A gente tem aqui na tela essa ascensão da Chape, né? 6 rodadas no G4, 8 rodadas sem perder. O melhor time das últimas 5 rodadas, o terceiro melhor time da segunda metade do campeonato, sem que a gente veja isso de forma tão clara, jogo a jogo, partida a partida, no elenco. O trabalho de Dalpozo vai entrando ali para a prateleira dos melhores trabalhos da vida dele, né? Vai garantir aí mais alguns anos. Fred cedeu para Dalpozo. Estava arredio no começo da campanha. Ainda mas não deu braço a torcer, não, mas estou cedendo. Tá cedendo. Já é um dos maiores trabalhos da história da Dalpozo. Você viu que, falando em ceder, que o professor Louser mandou um recado quase que diretamente para você, né? Eu achei que ele viu algum corte seu, Cássio, e gravou pra aquele vídeo. Eu achei o vídeo fora de propósito ali. Mas para mim, eu não faço a menor ideia. Você é um crítico. Todo o raio-x da Série B, você faz questão aqui de dizer que o professor Louser não tem as portas abertas. Não, eu acho o trabalho dele do esporte, a reta final foi horrível. Não sei, eu vi o vídeo e não achei que é para todo mundo que critica ele, não achei que era tão direcionado, nem acho. Eu achei que era para cá. Eu achei que era para cá. Incomodou para mim também, porque eu sou um ferrenho crítico. Essa Chape, Atos. Veja, é aquela caixa de brinquedos quebrados, né? Que você vê ali um Neto Pessoa, que apesar de que vem sempre ali disputando bem o acesso, né? Nos últimos anos, a gente já destacou o Neto Pessoa aqui. Mas é um brinquedozinho quebrado, é aquele patinho feio que ninguém se imagina assim, um time perfeito para um acesso. Ninguém quer botar o Neto Pessoa, né? O Neto Pessoa é aquele efetivo, tá? Mas é aquele patinho feio. O Giovanni Augusto também, que você até reluta às vezes, ainda tá jogando? Não, tá. Então, a Chapecoense saiu juntando esses jogadores e vem fazendo assim, para mim é surpreendente e se continuar dessa forma, vai ter uma hora que eu vou me curvar, mas eu não vou deixar de citar que é surpreendente. Perdeu um jogador muito importante, tá? Pode vir afetar, é um dos melhores jogadores do time, o Mailton. Acabou de acertar com o São Paulo. Fez um belo jogo nessa partida contra o Paysandu. Meteu, acho que foi 2 bolas na trave. Assim, tava com o pé calibrado fora da área. Pega muito bem a bola. Ele joga ali pelo lado direito, né? Ala direito, às vezes ponta, às vezes lateral. Enfim, joga por aquele corredor direito e o São Paulo acabou levando. Então, veja, é um jogador que chamou a atenção de um grande time do Brasil, né? Então... estava muito bem na Chapecoense e eu acho que a Chapecoense perde muito. Agora, a gente vai ter que avaliar para ver se vai ser suficiente para o time oscilar. Não sei, fico com dúvidas aí. Ô Cássio, você sempre alertou que isso poderia ser um diferencial, né? A janela fica aberta por muito tempo nessa temporada
e a Série A vai buscar na Série B. Agora, a questão é que foi para a primeira página, basicamente, né? A gente fala isso, claro que todo mundo vai lá buscar reforço na Série B, mas até com um perfil de clube diferente. Nesse caso, esse caso, sendo o interessado São Paulo, é algo que deve balançar ainda mais o jogador, né, para o cara sair, porque o cara não está indo para lá para ir para meio de tabela, para um cenário de pressão, mas joga. Tipo, o cara vai para a primeira divisão, mas vai lá para um cenário assim, pressão contra o rebaixamento, né? Claro que tem pressão no São Paulo também, mas assim, contra o rebaixamento, não, o cara vai para uma outra lógica de campeonato, então para o jogador acabou sendo muito positivo, e é algo que beneficia todos os outros clubes que estão por ali. E isso vai, essas contratações vão até setembro, né? A gente já está no final de agosto, tem algumas semanas ainda para fazer isso. No caso da Chape, assim, a gente vai ver nas próximas edições do Raio X o quanto pode afetar essa saída. Assim, se é uma peça, se o esquema de Dalpozo está tão encaixado que já, mesmo perdendo uma peça mais técnica, consegue repor rapidamente, porque, enfim, todo mundo já no piloto automático, ou se de repente é uma peça que tira uma engrenagem ali que desestabiliza o time. Assim, não tem como dizer isso agora, mas tem como dizer que para os concorrentes, e no caso aí, observando quem está abaixo, sobretudo fora do G4, o Remo, Criciúma, Cuiabá, que está por ali também, essa é uma saída interessante, bem interessante para os concorrentes. Agora, ela ao mesmo tempo é um alerta que todo mundo que tiver um destaquezinho com esse perfil vai estar ali suscetível a perder um jogador dessa mesma forma, porque sai. Não tem muito mistério, não. Está correndo dinheiro demais da primeira divisão, e sem contar que a vontade do jogador, geralmente a gente viu nos últimos anos que ainda, mesmo tendo valores ali, de vez em quando a negociação do jogador pesa tanto quanto o valor da multa. E, Fred, para fechar sobre Maílton, não é à toa que o São Paulo vai atrás, né? 6 gols e 6 assistências na Série B, meu amigo. Para um cara ali que joga de lateral, ala, são números assim impressionantes. Tem um pedigree, né? Base do Palmeiras, então 27 anos, rodou. Chegou a passar aqui pelo Santa Cruz, lá em 2018. Mas o São Paulo faz essa... Eu ia fazer esse comentário exatamente assim, que quando eu só queria deixar registrado, que eu lembro, foi uma passagem muito curta. Eu lembro Era um jogador de velocidade que eu achava que chamava essa atenção, mas não deixou muita saudade, não, tá? Assim, mas futebol realmente. Era muito jovem. Muito jovem. Mas futebol deixa. Tinha 20 anos, né? Futebol tem isso. O cara, mais alguns anos ali, o cara se encaixa, se encontra e de repente vira um jogador de um mercado muito mais forte. Mas só para deixar essa observação, quando o Atlético começou a falar, ele dizia, ele tem uma passagem no Santa, mas mesmo nessa passagem do Santa, ele era uma passagem de velocidade. Um cara parecendo errar nas decisões finais, mas que tinha uma velocidade ali interessante. Mas nesses 7 anos de evolução, realmente se transformou o jogador. E a gente vai, né, para esse recorte, tá, do campeonato. A gente vem debatendo já há muito tempo sobre a existência de 2 vagas abertas, entendendo que, por mais que venham a oscilar, Curitiba e Goiás vão jogar a primeira divisão ano que vem, tá? Era 1,5, Fred. A gente meio que concordou que era 1,5. Virou 2 de novo. 2. Exatamente, porque a gente estava ali tratando o Novo Horizontino como meia, né? Mais 2. Não, 1,5 ou 2,5? Não, vagas que restam, né? Vagas que restam, Certo, ok. Mas eu acho que tem que tratar como 2, até porque houve uma ultrapassagem 2. agora, né? São 2 vagas abertas. E eu acho que o recorte vai até o CRB, tá? Que conseguiu, né? Se voltar ali... O CRB, 5 pontos, está muito no recorte ainda, pô. Exatamente. E aqui a gente tem a distribuição de jogos como mandante e como visitante e as próximas 2 partidas de cada equipe. E aí, Cássio, a gente sublinha justamente essa situação do Novo Horizontino e do Remo, que são 4º e 5º colocados, mas com 12 jogos como mandante, tá? O Novo Horizontino já vai pagar essa conta agora, como a gente falou, com 2 partidas fora. O Remo ainda não paga, mas ao mesmo tempo são 2 partidas duras, tá? Curitiba fora e Criciúma em Belém, tá? A gente tem essa distribuição. E o CRB vem lá atrás, CRB e Cuiabá, invertidos, né? Com apenas 10 jogos como mandante, o que faz colocar mais uma fichazinha no CRB. Fred. Oi?
Um clássico do podcast, para quem não conhece, a gente está no Raio X, a gente tem um público novo aqui, mas um clássico do podcast, que é o time hipotético. Temos o CRB hipotético aí. Bem, uma possibilidade de aproximação mais clara, né? O que chama atenção aí, Fred, é que o quarto, o quinto e o sexto, para a próxima partida, aparenta estar em maus lençóis, né? Porque são jogos difíceis. O Remo pegando... Começar por Novo Horizontino, que pega o Criciúma fora. O Remo pegando o Coritiba fora. E o Vila Nova pegando o Botafogo fora. Botafogo esse que está num belo recorte, tá? São 3 vitórias consecutivas. Citaria que o Criciúma é a transição. Eu vou destacar que o oitavo, o nono e o décimo tem jogos mais fáceis. O Criciúma é uma transição, porque apesar de jogar em casa, eu acho que é um favorito para vencer. Mas está pegando o Novo Horizontino, né? Um time hoje do G4. Tem muito jogo, né? Tem muito jogo. E Avaí, Cuiabá e CRB pegam 3 jogos em casa, né? O Amazonas, lá na parte de baixo da tabela. O Atlético de Goiás, que vem fazendo um campeonato bem abaixo, um campeonato medíocre, eu diria. Muito parecido com o campeonato do América Mineiro. E o Atlético Paranaense, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, é capaz de ficar naquele limbo, né, Fred? Que a gente citou o Atlético, e daqui a pouco o Atlético Paranaense vai ser o hóspede desse limbo no campeonato, que nem disputa, nem tem tanta pretensão lá em cima, com um certo cuidado lá embaixo, mas no meio da tabela. Dificilmente o Atlético Paranaense vai mudar esse curso, a gente vai falar sobre ele, né? É um personagem importante dessa Série B, mas eu arrisco dizer que esse quadro desenha uma possível atualização na próxima semana, que quando a gente vê aqui no Raio X, a gente vai tratar o maior equilíbrio da história entre o terceiro ou o quarto e o 10º colocado, né? Porque Avaí, Cuiabá e CRB são favoritos, tá? O próprio Criciúma ali tem um favoritismo, então a gente pode ter aí um bloco muito grande ali de 37 a 34 pontos. Imagine ali 3 pontos separando 8 equipes, né? Que loucura seria, né? Ou 4 pontos, vai que a Chape arruma um empate fora, né? A Chape não perde a 8 jogos. Tem uma tendência de extremo equilíbrio aí vindo na próxima atualização, vinda na próxima semana, tá? E um time que a gente já citou algumas vezes nesse programa, o Remo, né, que bateu demais nesse teto, né? Das últimas 9 rodadas, passou 8 na 5ª posição, não entra no G4 há muito tempo, tá? São 13 rodadas fora do G4, ficou entre a 5ª e uma rodada na 6ª posição, passou muitas rodadas, foram 6 rodadas consecutivas com a mesma pontuação do quarto, agora já está 2 pontos abaixo, e uma pressão muito mais clara, direta, e já se falando em cogitar a demissão de Antônio Oliveira, né, Cássio? A gente já viu ali, você até citou um dos programas que a gente fez. Está na fase prestigiado nesse momento, Fred. Está na fase do treinador prestigiado, a torcida já perde a paciência, né? Segundo a imprensa de Belém, teve uma reunião e o trabalho foi mantido. E a brincadeira é essa, que geralmente quando tem isso, significa que está prestigiado. Aí, mas geralmente é um ponto... É um ponto que ou ganha e continua, ou perde e acaba o trabalho. Acaba não tendo meio termo, mas enfim, fica... vamos conferir como é, até porque a tabela do Remo é chata nessa rodada, inclusive. Muito. Nessa e na próxima, né? Curitiba e Criciúma. É isso que eu tô dizendo, botar as duas, aí botar prestigiado com a tabela dessa, assim, inclusive, geralmente ou é o que se faz. Ou arruma alguma coisa aí ou tchau, né? Geralmente é o que os clubes têm um padrão para isso, um padrão equivocado, inclusive, mas é um padrão que a gente vê há bastante tempo, então não sei se o Remo vai fazer diferente, não. E você ficar observando aqui de fora a situação do Remo, desde que o Antônio Oliveira chegou, é meio angustiante, né? Porque eu não consigo imaginar que o Remo vai ter força, ou pelo menos não vai ter toda a capacidade de conseguir tentar esse acesso com o Antônio Oliveira. E também, ao mesmo tempo, até por ser um time competitivo, vai ser difícil ter uma queda de rendimento para fazer aqueles famosos jogos para você demitir, né?
Porque aqui no Brasil parece que o time tem que perder aquelas 3 consecutivas, aquela derrota em casa, acachapante, para poder demitir um treinador. Então, talvez seja justamente agora, nessa sequência com Curitiba e Criciúma, que pode gerar E é meio triste, Fred, depender disso, porque isso pode colocar em risco. É aquela coisa, veja, ao mesmo tempo que eu estou falando isso, eu não estou dizendo que é melhor o Remo perder, não. Porque isso pode tirar o Remo da briga. Mas, pelo menos na minha opinião, não é o treinador adequado para você conseguir esse esforço final e, de fato, entrar dentro do G4 e ser um time de acesso. A minha visão sobre o Remo é essa. Fico com a sensação, sabe, de que o Remo ele flerta com o desperdício de um elenco capacitado e um desenho de Série B condizente para a gente considerar a alta chance de acesso do Remo. A sensação que eu tenho é que era um pouquinho a mais, ou uma escolha diferente no treinador teria transformado o Remo num time de G4 como a Chape se transformou. Porque a gente vê muito mais qualidade no Remo do que na Chape. A Chape meio que foi o time que se beneficiou diretamente do Remo não decolar, do Cuiabá não decolar, do Avaí não decolar, do Vila Nova, que chegou a bater lá no fundo do campeonato e voltar, do Atlético Paranaense implodir, do CRB ter implodido e agora tentar voltar. A Chape só resistiu de pé. Sabe aquelas corridas de Fórmula 1 na chuva que os carros vão rodando, vão batendo, vão abandonando e tem um piloto ali de um carrinho que não ia muito para canto nenhum, que consegue só deixar o carro dentro da pista e termina na terceira posição, na quarta posição, pontua como nunca havia pontuado. Eu tenho essa sensação que o Remo é um dos clubes que pode estar desperdiçando um cenário que não é fácil. Tá? Não é fácil você ter elenco, pontuação, dinheiro para sustentar, tudo ao mesmo tempo, e uma porta aberta. Né? Quem contava com o campeonato sem Atlético Paranaense, sem Atlético Goianiense, sem América Mineiro disputando acesso? Quem contava com isso? Tá? O Remo poderia ser um beneficiário, ter se beneficiado de forma mais direta dessa porta aberta. Só que o Remo acabou sendo mais um a patinar, muito por conta de Antônio Oliveira. Né? Não tenho qualquer dúvida, né, que o treinador português ele é uma peça negativa nessa engrenagem do Remo e vai ficando, e chances vão sendo dadas. Tá? E eu trago aqui, Falatos. Antes do passar, eu não vou conseguir resistir a não fazer esse comentário. Para quem assiste Fórmula 1 vai entender que Fred acabou de dizer que a Chapecoense é o Nico Hülkenberg dessa Série B, porque toda analogia que você fez aconteceu esse ano com o companheiro de equipe de Bortoleto. Teve uma prova que ele foi nessa passada, Fred, e ele chegou na terceira colocação. Ele que é um piloto muito experiente, tem 37 ou 38 anos, e foi a primeira vez que ele terminou no pódio numa corrida de Fórmula 1. Então, a Chapecoense, a partir de agora, eu vou sempre lembrar que ele é o Nico Hülkenberg da Série B. Perfeito, Atos. E aqui a gente traz o CRB de volta ao jogo. E sejamos honestos, já debatemos algumas vezes aqui o quanto o CRB se comprometeu ao apostar um all-in Barroca, né? Porque mesmo com demonstrações de queda de rendimento, atravessou ali uma sequência de 5 derrotas e um empate em 6 jogos, Barroca não foi demitido, né? O CRB deu o fôlego agora. O CRB optou pela estabilidade, e da estabilidade veio uma nova chance, inesperadíssima nova chance, tá? Se a Chape foi beneficiada dos times ali do meio patinarem, o CRB também, porque o CRB, com 3 vitórias em 4 jogos, já reduziu 3 pontos ali a distância para o 5º colocado e de alguma forma volta ao jogo, né? Não tem
uma pontuação condizente com acesso, tá? Mas tem uma pontuação onde o ponto de corte é abaixo disso. Ou seja, o CRB está, sim, matematicamente no jogo, né, Cássio? Quando eu trouxe aquele mapa, você falou, se está a 5 pontos, está dentro do jogo, né, Cássio? Está dentro do jogo, com a tabela no curto prazo, indicando isso também, e 9 pontos dos últimos 12, esse debate de Barroca, ele volta para a gaveta ali, né? Totalmente. Ele Na verdade, é uma aposta agora... que deu certo do CRB. Agora não pode ser assim, empatou e Barroca, quem perdeu e Barroca. Não, acho que com essa pontuação ele volta para o jogo, está ali na disputa. E mais do que isso, olhando a tabela, obviamente torcer para o CRB fazer sua parte, mas a oscilação do Novo Horizontino, como a gente já trouxe. E a Chapecoense perdendo o Mailton, e a gente fica nessa expectativa de ver como será a Chapecoense nesse momento. Ou seja, são duas coisas que o CRB ainda fica de olho, tá? Ou seja, as duas vagas, tem 2 vagas abertas, duas meio que já foram, né? Coritiba e Goiás, mas as 2 vagas abertas, nesse momento, elas parecem estar num processo de oscilação para baixo. Ainda que a Chapecoense esteja com essa invencibilidade, mas é uma invencibilidade que agora vai ser colocada à prova sem uma peça muito importante. O Matos trouxe aqui 6 gols e 6 assistências no campeonato. É muita coisa, assim, que Mailton tinha. E no caso do Novo Horizontino, as últimas rodadas mostram isso. Então, assim, o CRB tem que surfar essa onda que ele pegou agora. CRB, Atos, dá para voltar realmente a acreditar? Fred, veja, esse momento que o CRB teve essas 5 derrotas consecutivas, 5 derrotas consecutivas não, 5 derrotas em 7 jogos, né? A gente ficou aqui incrédulo para tentar entender por que Barroca não quis ser demitido, muito por causa dessa cultura do futebol brasileiro. 3, 4, 5 derrotas, dificilmente um treinador consegue sobreviver. Porém, o CRB, na maioria desses jogos, ele não jogou mal. Alguns resultados foram até injustos. Eu tiraria dessa conta só essa derrota para o Vila Nova, porque ali, na verdade, foi o ápice desse momento ruim do CRB, que eu senti o CRB meio que perdeu as forças naquele jogo do Vila Nova. Ali, de fato, o Vila Nova foi muito melhor em campo, o CRB ele não teve muitas forças. Mas aí ele consegue retomar diante da goleada, diante do Novo Horizontino, e agora volta para o campeonato com essas 2 vitórias consecutivas nesses últimos 2 jogos. Veja, eu acho que ele vai disputar. O Barroca vai ficar até o final. Não tem nem porquê agora. Eu acho que agora não é mais uma discussão sobre Barroca nos próximos jogos, não. Acho que Barroca agora fica até o final do campeonato. Porque mesmo que o CRB ele não consiga encaixar essa disputa para o acesso, vai sobrar um meio de tabela ali para o CRB, que nem vai nem fica. Não tem para que estar demitindo treinador mais. Eu acho que o CRB sofreu muito com isso. Ele está demitindo treinador e está tendo que pagar multa. Esse processo, às vezes, desgasta muito o time, vai minando ali a capacidade financeira do time. E eu acho que isso pesou, tá? Isso pesou. Acabar com essa política de demissão uma atrás da outra, isso acabou pesando para o CRB não tomar a decisão de tirar a Barroca. Porque, às vezes, você tira a Barroca nesse momento do campeonato, aí você traz um treinador e depois vai ter que trazer outro ainda. Então, eu acho que o CRB pulou aí, talvez, não só uma demissão, como 2 demissões, como aconteceu no ano passado. No ano passado, o CRB passou por isso, escolhendo para o Pivete, tendo que demitir ele para trazer ele dos Anjos. Então, foi um acerto do CRB, muito calcado em um time ter jogado relativamente bem na maioria desses jogos, e agora foi beneficiado com essa retomada no campeonato. Vamos ver, né? Vamos ver se consegue... Porque olhar o retrato, Fred, agora você olha para os 5 pontos, olha para 3 vitórias em 4 jogos e diz, o CRB, por que não, vai disputar. Mas você dá prosseguimento à retomada, que é o mais difícil. Isso é o mais difícil de longe. Porque depois que você consegue esse resultado, você ainda esticar essa perna, isso que é o difícil, e o CRB... Os 2 jogos em casa é que vão ajudar muito nisso, né? Isso. Esse jogo do Atlético Paranaense, pegando o Atlético Paranaense muito mal, mas é um grande jogo, vai ter um apelo de torcida, né? Uma jogo movimentação diferente, e depois você tem um Paysandu, que vai ter um certo cuidado. O Paysandu às vezes faz jogo duro, mas está lá na parte de baixo da tabela, mas você precisa esticar essa perna.
Não adianta. Não adianta. O CRB ele está no momento de recuperação. Ele não pode se dar o luxo de agora ficar negociando um empate, analisar contextos. Ele precisa transformar essas 3 vitórias em 4 jogos. Quando a gente for analisar daqui a 2 rodadas, a gente venha falar de 5 vitórias em 6 jogos. Precisa disso. Perfeito, tá? Na contramão, aqui com roteiros assim dilacerantes, o Atlético Paranaense, eu até admito que eu me surpreendi assistindo o Atlético Paranaense Cuiabá com a Arena da Baixada. Quem está vivendo na pele, e a gente pode até falar isso por experiência própria, né, na Série A, acompanhando o esporte, quem está vivendo na pele parece ter uma percepção mais tardia, né, da sentença dada. Eu achei a mobilização ainda muito grande no jogo contra o Cuiabá. Eis que o Atlético Paranaense joga mal, acha um gol no apagar das luzes, o estádio enlouquece, festa absoluta. Já ali nos descontos, o Cuiabá bate o centro e empata o jogo. O Atlético Paranaense, nesse momento, cai para 9 pontos de distância para o quarto colocado. E mais do que 9 pontos, né? Tá acima do Z4. Um mundo de times na frente, né? E com esse emocional abalado. 7 jogos sem vencer, né? 7 jogos sem vencer. Uma pressão gigantesca, natural no clube desse tamanho. Assim, é bom ficar atento, tá? Na briga pelo rebaixamento, até porque nessa briga do rebaixamento o Atlético está em 13º, tem 5 pontos. É inimaginável. Era inimaginável esperar o Atlético nessa. Mas é bom dar 10 centavos de atenção, porque o 14º Atlético Goianiense, que tem um perfil de competir mais forte, o América é o 16º, ou seja, até chegar no Z4, só um time está meio ali que é o Atlético. Mas Atlético Goianiense e América Mineiro... Que também é competitivo, né? Chegou mas eu acho que está em outro patamar. Que o meu ponto é que para a Série B, o América Mineiro é competitivo o Atlético, mas o América Mineiro e o Atlético Goianiense tem mais de Atlético Paranaense, no sentido de entendimento da Série B. Ou seja, são times que podem encaixar ali uma sequência, tipo, não é tão simples assim imaginar o Atlético de Minas Gerais encaixar uma grande sequência de resultados. Mas esperar isso do Goiás, do Atlético de Goiás e do América Mineiro, você consegue. E aí você vai, ou seja, isso faz com que o Z4 real ali fique mais próximo. Aí você vai para a zona de rebaixamento e tem o Paysandu que querendo ou não, tá em baixa nesse momento, faz algumas rodadas que já não vence, mas também consegue ter uma capacidade de reação. Inclusive tem uma vitória espetacular sobre o Coritiba dentro do Couto Pereira, para dar um exemplo. Então não é que o atleta está ameaçado de cair, não. Mas vale uma atenção, porque a gente, quando nesse mesmo programa aqui a gente foi dar o exemplo dos times que tinham uma pontuação enorme, caíram, quando a gente também faz isso no raio-x da A, Fred. E no raio-x da A, o Atlético Paranaense do ano passado é o exemplo que a gente deu do Sport. O Sport tinha 43, 44, sei lá quantos pontos o Sport tinha e não caiu. E não subiu, melhor dizendo. O Atlético na primeira divisão, no recorte atual da primeira divisão, o Atlético Paranaense, na 20ª rodada, que é o raio-x da Série A que a gente fez, o Atlético Paranaense tinha 31 pontos. 31 pontos e foi rebaixado. Então, assim, ninguém achava que 31 pontos naquele momento deixava o time ainda com algum risco. É só ter esse alerta. O próprio Atlético Paranaense viveu isso no passado. A gente está falando do mesmo clube. Então, não desprezar esse risco é importante, tá? Assim, continuar mirando o acesso, eu acho que numa arrancada fuderosa aí, talvez. Mas não pode entrar no modo resignado. Porque aí pode bater uma merda muito maior. Nesse gráfico aqui, a gente vê que a distância... Ele atravessou, Cássio, essa sequência horrível inteira e o Z4 não tirou um ponto, pô.
O Atlético passa 7 jogos sem vencer e o Z4 não mudou um ponto. Não, nas últimas 5 rodadas só tem 2 vitórias do Z4. Uma do Volta Redonda, sobre o Atlético Paranaense, inclusive, que virou o jogo, e uma do Botafogo. Aí o cara, como assim? Então, se o Volta Redonda ganhou, como é que não tirou? Porque o Volta Redonda, hoje ele é o 17º, mas ele não era o 17º. Até porque, Fred, o Z4 acabou acompanhando mais ou menos aí o ritmo do Atlético Paranaense, tanto positivamente quanto negativamente. A gente até destacou várias vezes que a produção do Z4 vinha boa, eu trouxe aquele destaque do Lanterna sempre fazendo bons jogos, mas isso ficou um pouco para trás nas últimas rodadas. Agora a disputa lá embaixo vai se consolidando como de fato o Z4, né? Então, vitórias já são escassas, né? Já está se criando um gap ali, se você for olhar, do 15º para o 16º, deixando só 5 times ali numa briga para 4 cair. E isso acabou beneficiando o Atlético Paranaense para poder não tomar tanto esse susto como o América, por exemplo, está vivendo. Agora, o que me chama a atenção desse Atlético Paranaense, Fred, é que durante o campeonato inteiro, o Atlético Paranaense teve várias facetas. Porque o Atlético ele começa com 2 vitórias, mas ele não jogou bem aqueles 2 jogos. E tinha muitas peças jovens naquele time. Aí depois o time foi mudando um pouco a cara, foi tendo no Allan Kardec como esse jogador de referência. Aí depois começa a contratar alguns jogadores que o time não estava engrenando, aí traz o Espírito Gonzalez, aí traz Viveiros, o centroavante sul-americano, para ser essa referência, para não depender só do Allan Kardec, e o time não engrena. Aí no último jogo, eu me deparei com a zaga do Atlético Paranaense, uma zaga muito jovem. O Beleze, que começou a jogar desde a Série A do ano passado, um bom jogador, tá? Mas um jogador muito jovem. Aí começou a jogar agora com outro jogador da base do Atlético Paranaense, um jogador de 18 anos, acho que é Arthur o nome dele. Então veja, você não pode estar agora no coração da Série B, no meio da Série B, com uma zaga tão jovem. Os jogadores do ataque, um colombiano, um outro sul-americano também, o Viveiros. O Atlético Paranaense, em momento nenhum, entendeu essa competição. Começou de uma forma, se transformou em outro time e depois tentou recorrer às contratações com outra característica. Não consigo imaginar o Atlético Paranaense mais disputando esse acesso. E é muito merecido ele não subir, tá? Porque nada de certo o Atlético Paranaense fez nesse campeonato. É uma história impressionante mesmo, Matos, assim, porque todas as chances, todas as perspectivas, todos os momentos parecia que não. Agora chegaram os reforços, agora chegou um treinador. Buscar em Odair Helma, um treinador muito acima da faixa de investimento de uma Série B. E a sensação que a gente fica é que mais uma vez faltou aquilo que a gente trata de entendimento do que é a Série B, né? O Atlético Paranaense ele transformou essa Série B de 2025 numa extensão da reta final da Série A dele. Como foi o mesmo time procurando alternativas, procurando as mesmas alternativas que ele procurou para evitar a queda, ele procurou agora para tentar consertar essa curva e subir. E de novo não aconteceu. E eu não sei se esse entendimento vai chegar para 2026 e o Atlético Paranaense olha exemplos de montagem de um elenco de um perfil diferente, sabe? E, Fred, isso que você está citando fica muito bem descrito no Zapelli da vida. Que eu, veja, não estou dizendo que é um mau jogador, na verdade, um bom jogador, mas que tem aquela característica de Série A. O próprio Luiz Fernando, que Cauê já citou tanto aqui, você vê o Luiz Fernando em campo, você vê que ele está meio assim... Ele não entra de fato na competição, sabe? Como se fosse um prato de comida. Exatamente. Então, o Atlético Paranaense não conseguiu entender o perfil, achou que podia chegar na Série B e fazer o que quisesse. Não é assim. Você tem que botar os pés no chão,
muito como o Goiás fez, por exemplo, que a gente já citou tanto aqui, tá? De botar os pés no chão e entender, pô, eu tô na Série B, então eu tenho que jogar a Série B. O Atlético Paranaense veio para jogar qualquer coisa. Qualquer coisa, e tá aí nessa situação. E no campeonato que a gente vê Dalposos da vida, né? Louser, os treinadores clássicos ali de uma segunda divisão conseguindo encontrar saídas, né? Talvez o Atlético Paranaense deveria ter mesclado. Eu acho que o que acontece com o Atlético Paranaense na Série B é um pouco do que acontece com o Sport na Série A desse ano, que o Sport tentou, sem ter poder financeiro para pagar por esses erros, tentou um passo muito diferente. E encontrou um mínimo de competitividade no passo simples. A sensação é que o Atlético Paranaense ainda não aceitou o passo simples. Eu não sei se ele vai aceitar no que vem. Tá? Porque também não é um movimento natural aceitar, mas tem uma lógica aí que, tipo, o passo simples seria, entre aspas, qualificar o time com outra característica, mas a parte técnica na Série B poderia ser determinante. E não está sendo. Eu acho que isso é só uma parte, Fred. Não sei exatamente apontar. Não sei, você acha ou não ali, eu não sei exatamente se a montagem do Atlético, do perfil do Atlético, se tem um paralelo com o Sport. Porque, assim, no caso do Sport, tentando ter um time mais técnico no campeonato, que é muito mais técnico. No caso do Atlético, ele é o time que tem mais dinheiro nessa divisão. Ele, na verdade, ele montaria o time que ele quisesse. Por isso que eu falei que eu não sei se mudaria para o ano que vem. Porque mas se ele manda o time que ele quisesse, em tese, se o Atlético montar um time técnico, ele não vai ser, tipo, o Sport montando um time técnico... Perfeito, concordo. Que, tipo, capenga, é um técnico capenga, né? É um técnico aqui e outras pessoas têm técnico aqui. Se o Atlético montar um técnico, ninguém vai ter aqui. Todo mundo vai ter técnico abaixo. Então, assim, na lógica do Atlético, ele montar um time técnico, ele não estaria montando o técnico, como você fala, pior do que outro. Seria o time mais técnico. Mas não funcionou. Então, eu acho que... O problema é que esse técnico dele aqui acabou que... Não funcionou. Às vezes, mas, assim, é porque na Série B... Pronto, acho que chegando no ponto, Cássio. Na Série B, a gente já aprendeu com o tempo que você montar um time técnico aqui não adianta muito. E o Atlético montou aqui. Tem que ser aqui. Tem que ser assim. Detalhe, uma distância técnica absoluta. E assim, dentro de uma lógica financeira, ele poderia. Mas só repito assim, e se ele fizesse, onde ele chegasse, pela capacidade econômica que ele tinha nessa temporada, ninguém alcançaria. E no caso do Sport, o Sport tentou, só para fazer, o Sport tentou, gastou tudo que tinha na vida e ficou a léguas de outros elencos técnicos. Isso, inclusive, Fred, caso não tenha ficado claro, isso mostra que o erro do Atlético, assim, na montagem é muito mais grave. Porque se ele tinha liberdade para fazer do jeito que ele quisesse, quisesse, provavelmente ele seria o time, vai ser o time mais físico, vai ser o time mais técnico, vai ser o time mais balanceado. Assim, qualquer característica que ele tivesse, ele tinha maior capacidade financeira para ter esse time. Então, assim, o erro do Atlético Paranaense é muito grave em 2025 dele não conseguir ser competitivo nessa Série B, na qual a gente analisou como já subiu. Assim, a gente deu um tiro errado danado também, viu? A gente botou o Atlético como... a gente botou ele Atlético como favorito ao acesso, não. A gente botou na categoria, sozinho, inclusive, já subiu. E passando 10 rodadas, ele mal, a gente não tirou. Aí a gente cedeu no final do turno. Disse, recolhe. Vocês, porque nessa tier list aí inicial, eu tenho como comprovar que eu lancei um superchat, eu nem participei do programa, dizendo que o Atlético Paranaense não subiria. Mas... Foi mesmo, Alisson? Foi. Não subiria. É porque tu também tu joga muito forte. Se for lembrar todas as vezes que tu fala isso aí por aí, tem uns erros aí. É porque tu só lembra quando Cadê? Comprove. Não vai achar, não. Não me faça pesquisar, não. Olha, Fred trouxe um ponto que eu acho que é importante, que é sobre se já não entendeu esse ano, vai entender o ano que vem? Eu tenho minhas dúvidas também. Porque o Atlético, ele precisa entender que sujar as mãos é algo, às vezes, necessário. Porque eu tenho certeza, tirando o contexto de já passou por lá, tal, esqueça isso. Mas o Atlético Paranaense não quer um Eduardo Batista.
ele se acha acima. É isso. Às vezes você precisa de um treinador, porque quando você contratar um Eduardo Batista, não é só a parte tática dele que você contrata. Você contrata a convicção de um treinador que sabe que vai precisar de uns pontos que corram para ele o jogo todo. Que ele vai precisar de um volante que é o cão de guarda, que não vai sair do pé dos armadores adversários. Aí você acaba abrindo mão, às vezes tem uma situação, o Zapelli aí tem uma proposta, aí o Eduardo Batista diz, olha, talvez seja interessante, tal, porque esse não é o momento do Atlético. O Luiz Fernando, ele entender que o Luiz Fernando não vai dar o gás, ele pode tomar uma decisão de, não, vamos abrir mão desse jogador, tem opções aqui melhores. Então, quando você traz um cara desse, você traz um conjunto. Você traz uma adaptação à competição. Só que o Atlético, eu tenho muitas dúvidas se ele vai ter coragem de fazer isso. Aí ele pega o Odair. Com todo respeito ao Odair, é um treinador, para mim nem fede nem cheira, mas tem muita gente que é fã. Mas um treinador que, para o momento agora de uma Série B, não sei se foi a melhor alternativa. Está se mostrando que, de fato, não foi, né? É isso, tá? O último quadro que a gente traz aqui, tá? É o quadro que a gente até já trouxe, mas agora a gente mostra por um outro prisma. Sobretudo depois de ter falado do CRB e do Atlético Paranaense, que o time de pior posição e menor pontuação que subiu, tá? Foi em 2016. Deixa eu trazer aqui, tá? O time foi o Avaí de 2016, que era 11º com 29 pontos, tá? E tirou aí uma diferença considerável de 8 pontos para subir. A gente teve o Atlético Goianiense em 2023, que tirou os 13 pontos do Sport, né? Mas ele era também 11º e tinha 11 pontos. Então são cenários aí que mostram o ponto de partida. Por isso que eu falei, o CRB com 31, ele está num ponto de corte em que já existiram outras campanhas que se classificaram. O Atlético Paranaense com 27 não, tá? Ninguém fez, nunca um 13º subiu depois de 22 rodadas e nunca um time com 27 pontos subiu. O corte é 2 degraus acima. O corte é 11ª posição. Oi? Dá para encher a boca e dizer que o Atlético Paranaense não sobe mais? Atos. Eu faço essa pergunta para você porque eu sei o quanto você respeita o poder financeiro. Veja, Atos, eu só vejo uma forma do Atlético Paranaense subir, que é uma arrancada absoluta, assim, uma arrancada no nível Goiás no começo do campeonato, sabe, assim. Você tem que ir para um aproveitamento altíssimo, mas eu não acredito mais. Sobretudo porque agora vai para 2 jogos fora. Vai pegar o CRB em Maceió, tá? Vai pegar o CRB em Maceió. Ah, não vai para 2 jogos fora não, desculpa. Vai pegar o CRB em Maceió e depois o Atlético Paranaense, o Novo Horizontino em casa, mas são 2 jogos duros, tá? Até pela postura também, as decisões, esse negócio de estar botando uma zaga com 2 meninos de 20 anos. Eu não acredito não, Atos. Eu não acredito não. É muito ponto, sabe? Muito time pelo meio. E o que é mais o que é mais determinante não é a pontuação ou a quantidade de times, é quem está ainda na curva de queda. Precisa primeiro reverter a curva de queda, porque se fosse, o Atlético, olha o Atlético Paranaense aí, estava acabado no campeonato, ganhou 3 jogos, agora é o 13º com 27 pontos. Porra, mas ele vem de 3 vitórias. Aí eu teria uma outra visão. Disse, os caras acordaram lá. O reforço encaixou, o treinador encaixou, mas os reforços não deram certo, o treinador não deu certo. E eu já não sei se a mobilização, que para mim já me surpreendeu contra o Cuiabá, se não vencer o CRB em Maceió, eu não sei se tem mobilização contra o Novo Horizontino. Eu realmente não sei. Tá? E por isso eu teria muito cuidado em sentenciar que o Atlético Paranaense não sobe.
qualquer outro time nessa condição, eu já sentencio que não sobe. Eu acho que o campeonato, para mim, vai até o CRB. Tá? O campeonato vai até o CRB. Mas o Atlético Paranaense é uma equipe que não é impossível ganhar 5 jogos seguidos. Sabe? Ganhou 5 jogos aqui. No que ganhou 5 jogos, vai voltar para a conta. Sabe? Vai voltar para a conta. Vai tirar aí desses 9 pontos que ele tem abaixo, ele reduziria para uns 6, 5. E aí o campeonato vai. Vale lembrar que não foi tão ruim como esse campeonato que o Atlético Paranaense faz. Eu estou puxando só pela memória, tá? Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu não estou. Mas o campeonato do Goiás foi algo parecido e ele teve a retomada final. Chegou a 7 vitórias ou foram 6? E não conseguiu. Deixa eu te dizer quantos pontos o Goiás tinha nesse momento, tá? Ano passado. Eu acho que era um pouquinho só a mais, 2 pontos a mais. Na verdade, Atos, o Goiás do ano passado, nesse momento do campeonato, era o 5º. Tinha 35 pontos, um abaixo do Vila Nova, tá? Um abaixo do Vila Nova. E ainda ia ter oscilação, né? Ainda ia ter a decaída do Goiás, né, Fred? Ainda ia ter a decaída. Se a gente quisesse comparar o Atlético Paranaense com alguém do ano passado, poderia ser o Ceará. Mas o Ceará tem 32 pontos, 5 a mais do que o Atlético Paranaense, tá? O recorte do Goiás, o recorte do Goiás que eu imaginei, ele ainda não aconteceu. Ainda vai acontecer. É o momento que o Goiás não consegue vencer em vários jogos, aí fica muito para trás e tem aquela retomada final que não consegue, né? Chegou na penúltima rodada ali com alguma chance, não consegue. Mesmo assim, teve uma sequência de vitórias consecutivas ali no final. O Goiás, Atos, ele nem chega a viver um período assim tão crítico. Mas o momento dele era justamente agora. Ele perde nessa 22ª rodada para o Ituano. E aí ele abre uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... de 2 vitórias em 10 jogos. Tá? 2 vitórias e 2 vitórias e 4 empates. Não é uma coisa... tirou da briga. Agora, no final, é uma sequência absurda, né? Porque ele ganha... E o meu ponto, Fred, na verdade, o meu ponto era para citar isso, que, veja, às vezes, você conseguir uma sequência de vitórias talvez não seja mais o suficiente. Sim. A situação do Atlético, ele está tão para trás que daqui a pouco, mesmo com as 5 vitórias, dependendo do momento que ela vier, se demorar muito, até nisso talvez não seja suficiente. Isso. Mas a verdade é que nem o Atlético Paranaense não dá para comparar com nenhum exemplo do ano passado, não. Tá? É melhor focar no que está na tela mesmo, no Avaí de 2016, tá? Talvez ali no Atlético Goianiense de 2023, né? Porém, já estava numa curva de alta. Isso é que para mim pesa muito, tá? Deixa eu dizer aqui o Atlético Goianiense de 2023, para você ter ideia, nesse momento do campeonato, ele já estava, na verdade, ele estava iniciando a curva de alta dele. Ele estava iniciando uma série de resultados positivos. Ele está começando agora. Enfim, as últimas fichas vão nessas 2 partidas. Se quiser qualquer coisa no campeonato, precisa vencer, tá? Para a gente fechar o programa, vou passar até de forma mais rápida pela próxima rodada. A gente já falou de vários jogos, então vou passar pelas odds, tá? A rodada vai ser aberta na sexta-feira, Atlético e Chape. 2.0 para o Atlético, 3.70 para a Chape. E um jogo importantíssimo que a gente já citou aqui, Criciúma 2.10, Novo Horizontino 3.91. A gente falou, o Criciúma é favorito, mas tem muito jogo, acho que as odds mostram isso, tá? Curitiba... Eu gosto desse jogo, uma boa opção do Criciúma. Eu gosto também. Curitiba e Remo 1.77, 5.15 para o Remo.
Aqui eu gosto muito, Atos. Goiás 1,91. América Mineiro 4,5. Gosto bastante aqui dessa aposta no Goiás. Precisando vencer. O América, como você falou, ele não tem a capa de pior time, mas ele é o pior time nesse atual recorte do campeonato. Aliás, uma rodada de bons jogos, né? Criciúma e Novo Horizontino, Curitiba e Remo, CRB Atlético Paranaense, 2,52 CRB, 2,90 para o Atlético Paranaense, tá? No domingo, Paysandu e Operário, 2,32 e 3,32. Ferroviária, segundo melhor time nas últimas 5 rodadas, 2,21 contra 3,53 do Volta Redonda. O Cuiabá, 2,06 contra 4 do Atlético Goianiense. Na segunda-feira, fechando a rodada, o que significa que na terça a gente tem raio-x, um dia antes é melhor, o programa ganha mais vida útil. O Botafogo de São Paulo, 2,72 contra o Vila Nova, 2,96. E fechando o Avaí, 1,65 contra 5,51 do Amazonas. Atos, para mim, a grande aposta do final de semana é o Goiás contra o América, tá? É o Goiás. Tem outras situações interessantes, mas eu me rendo. Tu acha garantido assim? Goiás e América acho 1,91 muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. O Goiás precisa muito vencer e o América é fraco. Tipo prêmio aí, viu? É prêmio essa. Essa tem tudo, absolutamente tudo, para dar certo. Dessa forma, a gente fecha aqui esse raio-x da Série B depois de 22 rodadas. Tá? Queria agradecer a todo mundo que acompanhou aqui com a gente. Márcio Souza pela edição, Atos, Cássio aqui por mais um programa. E a gente se encontra na terça-feira da semana que vem. Tá? Segue a gente aqui, se inscreve aqui no canal, é importantíssimo para que esse algoritmo do YouTube nos entenda melhor e possa distribuir nossos conteúdos para cada vez mais pessoas que, como você, se interessam por ele, tá? Se você se inscreve aqui no canal, se você curte o programa, joga lá naquele teu grupo do WhatsApp. Isso ajuda demais o trabalho da gente. Pode procurar também no Instagram, @podcast45, @NE45minutos. No Twitter também, os 2 endereços. Vai ser um prazer ter você nos acompanhando, a gente poder interagir, tanto aqui no canal como nas principais redes sociais. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.